E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Como sempre, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar, ficamos com esse mangá onde a história inicia em uma escola que estava sendo atacada por alguns vilões, em busca de conseguir trocar a segurança dos alunos por recursos de energia. Pouco tempo depois, alguns alunos ficam enfurecidos e tentam lutar contra os vilões com seus poderes, porém como eles são bastante fracos, são facilmente derrotados, e é neste momento que todos entram em pânico e saem correndo. Entre eles estava o protagonista, conhecido como Ling, que desde a sua infância ele apenas tenta se salvar primeiro, mesmo parecendo ser bastante egoísta em não tentar ajudar os outros. Por sorte, um poderoso herói acaba aparecendo, derrotando os vilões rapidamente com suas grandes habilidades. Porém, Ling percebe que um dos vilões se escondeu por trás da multidão e ia atacar pelas costas do herói, e Ling Feng decide salvar o herói, porém acaba sendo bastante ferido e pego pelo vilão como refém. Após o herói enganar o vilão, ele acaba achando uma abertura para derrotá-lo, porém ele acerta Ling também, como não se importasse com sua vida. E justo quando ele decidiu voltar para ajudar, ele descobriu que os heróis são assim mesmo, sempre querendo ser um, e se arrepende de ter voltado. Quando ele acreditava que esse seria seu fim, uma tela aparece na sua frente, falando que ele atingiu os requisitos e com isso ganhou uma chance de reviver. Após isso, ele também ganha a habilidade de absorver, e com muita raiva ele usa essa habilidade no herói, onde ele pode escolher uma das habilidades dele para absorver, e aquele que é mordido por ele também se torna seu escravo. Após perceber o quanto poderoso é esse seu novo poder, ele agora vai trilhar um novo caminho para se tornar um grande guerreiro, para conseguir lutar contra os vilões e também os heróis malignos que vivem neste mundo. Agora ficamos com esse mangá onde a história se passa em um mundo onde um dia buracos de minhocas começaram a aparecer por todo o céu. Logo após isso, incontáveis meteoros saíram desse buraco, causando a destruição da civilização humana. Diante de todo esse caos, os humanos estavam completamente desamparados, pois não podiam fazer nada. Os efeitos desses meteoros, que permaneceram por 3 meses, reduziram a população mundial a menos de 30%. Quando a humanidade pensou ter finalmente sobrevivido a esse desastre, algo muito pior aconteceu. Criaturas conhecidas como monstros rúnicos começaram a sair pelos buracos, invadindo a Terra completamente. Elas eram criaturas implacáveis e violentas, onde nem as armas mais fortes do planeta eram capazes de, no mínimo, causar algum ferimento nestas bestas de maior rank. Aqueles que sobreviveram se escondiam onde não sabiam se iriam sobreviver mais um dia. Para a sorte da humanidade, os caçadores rúnicos apareceram. Eles conseguiam utilizar a energia das pedras rúnicas para se tornarem mais fortes. Com isso, a humanidade começou seu ataque contra esses monstros na tentativa de salvar a todos. Com o passar do tempo, eles construíram uma barreira de energia rúnica para impedir a invasão de monstros, dando uma chance de sobrevivência. Porém, essa guerra nunca acabou. Agora a história segue o protagonista, conhecido como Dong, um estudante de uma escola que treina seus alunos para se tornarem guerreiros rúnicos. Ele tinha grandes habilidades com suas armas, sendo o melhor da sua turma nos testes. Porém, neste mundo, apenas aqueles que conseguem acessar 60% da energia rúnica pode despertar como um guerreiro, e Dong tinha muita pouca energia rúnica, ficando incapacitado de despertar. Mas as coisas começam a mudar quando um dia ele acaba sendo atacado por um monstro, e quando ele estava prestes a ser morto, ele consegue despertar um sistema onde ele pode completar missões para aumentar seu espírito rúnico. Após perceber o quanto poderoso é esse sistema, ele agora está decidido que vai completar todas as missões para ficar muito mais forte e com isso despertar como um guerreiro rúnico e se tornar o mais forte de todos. Agora nesse próximo mangá, a história segue com o aparecimento de um novo mundo conhecido como jogo. Com isso, os jogadores começaram a entrar nesse mundo para lutar contra monstros e aumentar suas habilidades, e ao mesmo tempo eles ganhavam itens que podiam ser levados para o mundo real. Porém, um dia eles se depararam com um grande desastre. Vários monstros começaram a aparecer no mundo real, e rapidamente todos os humanos começaram a ser dizimados, e a guerra entre monstros e humanos nunca acabava, e aos poucos os monstros começaram a dominar todas as cidades, e poucos sobreviventes ainda estavam lutando na última cidade, e eles eram a última esperança da humanidade. E o guerreiro mais poderoso decide sacrificar sua vida para matar o demônio final, e com isso o último imortal da raça humana caiu, e a guerra entre humanos e monstros termina com a derrota da raça humana. Porém, o protagonista, conhecido como Qin Shan, o jogador que matou o demônio final, ganhou uma chance de reviver, e após alguns eventos ele acaba se encontrando com um monstro que tenta matar ele, mas como ele estava com uma arma, ele consegue
consegue derrotá-lo. Com isso ele descobre que está dentro do mundo do jogo, porém quando ele tenta acessar o sistema não tem respostas, e logo ele acaba descobrindo que renasceu 10 anos atrás, e com isso aparece uma mensagem do sistema falando que sua fuga do apocalipse foi bem sucedida e ele acabou tendo uma redefinição da sua identidade. E agora ele é apenas um soldado do exército de vanguarda e ele também ganhou do sistema o poder do deus da guerra. Como esse seu novo corpo é muito mais fraco do que seu antigo, ele tem dificuldade para derrotar o monstro fraco, mas com todo o seu conhecimento das suas batalhas, ele consegue matar o monstro, e agora ele vai iniciar uma nova aventura determinado a mudar o destino antes que o mundo caia na destruição dos monstros novamente. Porém não será uma tarefa fácil, pois a causa do apocalipse não era tão simples quanto parecia. Agora ficamos com esse mangá onde a história se passa em um mundo que passou por mudanças drásticas. Os animais e as plantas começaram a mudar e evoluir inexplicavelmente. Por sorte, algumas pessoas começaram a despertar o poder de controlar os monstros e usar eles em batalha. Com isso eles eram os únicos capazes de salvar o mundo da destruição. Aqueles que despertam esse poder ficaram conhecidos como treinadores de monstros. Agora a história segue com o protagonista, conhecido como Pengu, um jovem estudante que tem o sonho de se tornar um treinador de monstros. Porém, quando ele completou 18 anos de idade, ele começou a ver painéis na sua frente, onde ele era capaz de ver as estatísticas de todas as criaturas. Quando ele estava voltando para casa, ele acaba sendo atacado por uma aranha. Como ele conseguia ver a fraqueza da criatura, ele joga fogo nela. Porém, como era uma pequena chama, não faz muito efeito, e sem muitas escolhas, ele corre para chegar em casa, pois é onde está seu monstro, que é capaz de derrotar a aranha facilmente. Nesse mundo, todos que fazem um contrato com um monstro podem se comunicar com ele por meio de um elo mental. Os monstros também possuem duas formas, uma que é fora de combate, onde o monstro fica muito menor para diminuir o consumo de energia e para ajudar a curar ferimentos leves, e a em forma de combate é quando eles usam sua força total. Com a ajuda dos painéis, ele consegue ver que seu monstro pode evoluir para o grau de excelente, ficando muito mais poderoso. Com isso, podendo chegar até o grau perfeito, onde existe poucos desse grau e são conhecidos como líderes. Após ver os requisitos para evoluir, Peng decide partir em uma jornada para encontrar os materiais para aumentar o grau do seu monstro. Porém, para alcançar seus objetivos, ele vai ter que enfrentar outros monstros muito poderosos. Para terminar, ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista, conhecido como Xiao, um homem solteiro de 26 anos de idade. 3 anos no passado, ele tinha vindo a essa cidade para abrir um negócio com alguns amigos. Após passar por vários desafios difíceis juntos, eles conseguiram abrir uma empresa. Porém, no primeiro ano de sucesso, quando as coisas estavam indo bem, eles retiraram ele da empresa e também levou todos os seus pertences. Mesmo tentando voltar atrás de tudo isso, ele já tinha caído em um abismo sem volta. Após isso, ele se isolou na sua casa por um mês com bastante raiva e sem esperanças. Com isso ele decide tirar a própria vida, pulando de um prédio, pois ele não encontrava outra opção. Porém ele não morreu, pois acabou caindo em cima de vários lixos, mas tinha uma coisa errada mesmo sem ferimentos. Ele estava coberto por sangue e logo ele se depara com um zumbi e assustado ele sai correndo. Logo após isso ele descobre que zumbis estavam por todos os lados, onde nesse mês que ele ficou isolado na sua casa o mundo mudou completamente, pois estava cheio de zumbis sedentos por pessoas vivas. Sem muitas escolhas, o que lhe resta é apenas fugir para sobreviver. Após pensar um pouco, agora ele está decidido que vai viver para que possa se vingar de todos aqueles que fizeram ele sofrer. Com isso, pouco tempo depois, uma mensagem aparece falando sistema ativado, onde agora ele é capaz de contratar como empregados alguns zumbis especiais. Após contratar uma poderosa zumbi que estava atacando ele, agora ele consegue controlá-la e fazer com que ela dizime os zumbis. Após perceber o quanto poderoso é esse novo poder, ele está decidido que vai trilhar um novo caminho nesse novo mundo onde o mais forte sobrevive, e com a ajuda do seu poder, ele vai contratar poderosas zumbis para sua empresa, e com isso chega ao topo desse mundo.